Tá, nós temos coisas simples para Lágrimas hoje. e tristezas. Nós temos pra hoje, professor? Temos saudades. Saudades do quê? Eu não entendo de Mine. Enfim, bora lá. Então, eu tenho pouca coisa para mostrar. É simples, mas é pouca coisa, mas é honesto. Tá? É pouco trabalho, mas é honesto. Então tá aqui esse aqui é o plano de trabalho de exercício domiciliar, que é o famigerado RED, que estressa todo mundo. E, né? Professor, já tá sendo gravada? Já, só que eu tô gravando no aplicativo secundário aqui. Ah, tá. Obrigada. Aí eu vou mostrar algumas coisas aqui. Bom, primeiro, eu sou, para quem não me conhece, essa é a minha cara. Eu sou o professor Celso Ferst, você pode me chamar de Celso ou você pode me chamar de Ferst, ou só de professor. E aí, no primeiro ano eu dou aula de física, e no terceiro ano eu dou aula de física e matemática. Quem quiser acompanhar Césio, CF, quem quiser me... Deixa eu tirar o chat, que senão eu fico desorientado. Mas voltando aqui. Quem quiser acompanhar também as aulas de matemática e de física do terceiro ano, é só chegar no canal de YouTube que eu tenho, onde eu subo todo o conteúdo lá. E aí, alguns vídeos eu sou orgulhoso de ter feito, que eu estudei bastante para poder produzir o que está lá, né? Então, por exemplo, vídeos das quais eu tenho muito orgulho de ter feito, que você pode estudar bonitinho, todas as coisas que eu passei aqui. Esse aqui, que eu falo sobre eletrostática, né? Essa playlist que eu falo de eletrostática e essa playlist que eu falo sobre estatística e probabilidade, tá? Então esse aqui é o vídeo. Eu vou subir todos os vídeos que eu produzi além desse. Eu vou subir os vídeos aqui nesse canal de YouTube. E aí, qual é qual é o caminho que você tem que seguir aqui? Você vem aqui no meu canal, abre o painel do meu canal e vai em playlist. Aqui, ó, vai aparecer, por exemplo, o primeiro head de matemática, terceiro ano, letivo 2021. Esse aqui é o de física, né? A partir de amanhã vai aparecer vai aparecer o primeiro head de física do primeiro ano, do ano letivo de 2021. E aí eu vou tentar colocar todos os conteúdos, tudo que eu puder. Deixa eu virar aqui a luz para mim. Tudo que eu puder de passar de conteúdo, de orientação, dica de exercícios. Por exemplo, eu dou muita dica de questão de exame no, nos vídeos que eu produzo, tá? Então é bom, se você estiver assistindo os meus vídeos, faz uma anotação lá, toda vez que eu falar assim, ó, esse ponto aqui vai ser muito importante no questionário ou no exame obrigatório, tá? Aqui desculpa, vocês sabem já um pouco de coisas que eu já sei aqui, né? Que eu gosto e vou ouvindo. Bom, eu tenho o canal de Discord, tá? É esse daqui. Nick Mai está aqui comigo. Acabou de entrar, provavelmente é do primeiro ano. Vamos ver o que ela faz aqui. É discreta. Bom, aqui é o canal de Discord e me perguntaram para mim por que eu não posso dar as aulas todas no Discord. Eu posso fazer o seguinte: eu posso espelhar tudo que eu estiver fazendo tudo que eu estiver fazendo. Tem o link. Eu vou mandar o link. Esse aqui é provisório, mas tem o principal, tá? Que ele não inspira nunca. Esse é o principal. Ele não explica nunca. Ele não inspira nunca, tá? Então, não tem como dar aula só no Discord, porque não é todo mundo que se sente à vontade aqui nesse aplicativo. E realmente, eu quando comecei a usar, eu ficava meio confuso como que pulava de uma sala de áudio para uma sala de texto, né? Para um canal de texto.
É, então não é todo mundo que tem essa facilidade, não é todo mundo que tem acesso ao Discord. E infelizmente ele pesa, além de, apesar dele ser leve e poder abrir ele no navegador, ele ainda é pesado, né? E isso, por exemplo, eu não sei como que tá aqui o meu. Ó, eu tenho 8 GB de memória, né? É pouca coisa. Montei errado meu computador, mas enfim. E aí eu tô com duas abas de Chrome aberta e o Discord, então já ocupa muita memória, né? É. Então, o Chrome já só o Chrome ocupa muita memória, né? Tipo, mais de 60% do total. Então, não é todo mundo que tem, é, apesar de ser um aplicativo bom, não é todo PC que suporta ele. Bora lá. É... Tá, então bora ao conteúdo em si, né? Vamos falar do conteúdo. Esse aqui é o plano de trabalho. O que nós vamos estudar nesse primeiro head? Primeiro, deixa eu situar vocês o que é um head de física, né? O primeiro head de física, a nota dele será a nota equivalente do primeiro bimestre, né? Então você vai desenvolver as atividades que eu propor aqui e você vai me entregar pela plataforma Moodle, né? Aqui está esse aqui é o do primeiro ano. Então, eu ainda tô escrevendo lista de exercícios, né? E gasta muito tempo essa lista de exercícios. E aí eu tive tempo só de produzir o primeiro bloco, que é o bloco de avisos aqui, né? Então, aqui nesse bloco de avisos, eu coloquei aqui que será posto será posto o plano de ensino. O plano de ensino eu vou montar isso com vocês. O plano de trabalho ele já está pronto, eu vou apresentar daqui a pouco. Guia de estudo que eu vou fazer ainda hoje. Os links das webconferências estarão aqui, videoaulas, etc, etc. E aí você vai me entregar as avaliações por meio dessa plataforma aqui, né? Por exemplo, eu vou mostrar uma bem semelhante que será de vocês. Essa aqui de matemática, ó, do terceiro ano. Então, ó, todo o conteúdo eu vou pondo aqui, ó. E aí, por quinzena, vai ter o questionário. Você vai resolver o questionário. E na segunda semana você vai resolver o. Você vai resolver o exame obrigatório. Né? E aí tem as regrinhas aqui. E aí serão dois exames, duas avaliações no RED. A primeira avaliação se chama questionário, você vai responder dentro da plataforma. A segunda avaliação se chama exame obrigatório. Você vai receber um arquivo PDF com as questões, você vai resolver essas questões manuscrito ou digitado, e você vai subir em arquivo, formato arquivo PDF dentro da plataforma do Moodle, tá? Você vai mandar aqui, ó, tá? E aí tem as regrinhas, eu vou estar sempre disponível explicando como fazer isso, tá? Aqui está o canal Discord, eu vou estar sempre no canal Discord disponível para poder para poder atender decente. Deixa eu ver alguém que está mandando mensagem aqui. Professor, desculpa o atraso. Não, tudo bem, eu só tô vendo. Quem tiver no Discord tem que desativar o meu áudio, porque vai ouvir dobrado, tá? Quem tiver no Discord, desativa o meu áudio. E pode ver, enfim. Ah, chegou mais gente. Obrigado aí pela companhia. Ah, mas aí tem que compartilhar minha tela, né, pra ficar bom pelo Discord, né? Ah, e agora tá todo mundo vendo minha tela. Beleza. Então, tá. Aqui tá descrito as regras do questionário do exame escrito. Alguém tem, peraí. Meu som é muito alto, quando alguém chama atenção, eu acabo assustando. Então, vai easy, tá? Outra coisa, alguém tá com retorno aí, deixa eu ver aqui. Alô? Alô? Cadores está com retorno.
Aí, cortou o retorno. Tinha alguém no Discord com retorno. Bom, tá, vou explicar o questionário e o exame escrito. O questionário ele tem peso 0,4, tá? No cômputo da nota do primeiro head. O exame escrito ele tem peso 0,6. O que significa isso? Que você precisa gastar muito mais energia estudando para fazer o exame escrito do que o questionário. Porque o exame escrito, o exame obrigatório, ele irá pesar mais na avaliação do que o questionário, tá? Então, é claro que os dois são muito importantes e os dois têm mais ou menos pesos iguais, mas o exame escrito ele tem mais importância e por esse motivo ele tem peso maior. Esse dia é o dia que você tem que negociar com todo mundo da sua família, que vai ser uma sexta-feira, que você vai fazer uma avaliação de física e você precisa de 4 horas. 4 horas para fazer essa avaliação. Digamos assim, se você chegar preparado para fazer a avaliação, você vai fazer em 1 hora. Mas se você quiser dar uma estudada antes, né, seria importante assim, durante todos os 15 dias de RED, você tem que estudar física todos os dias, até mesmo antes de fazer o exame. É o ideal. Aí você tem a garantia que vai tirar boas notas. Que tipo de comportamento você deve ter para conseguir boas notas? Assim, alunos que se comportam dessa maneira, eu observo que as notas deles são maiores. Então você tem que se comportar assim. Você tem que vir tirar dúvida comigo, tá? Quanto mais vezes você tirar dúvida comigo sobre um exercício da lista, um exercício do capítulo, maior a probabilidade de você tirar notas melhores, tá? Por que isso acontece? Porque é um caminho de duas vias. Primeiro porque eu fico mais ou menos prestando atenção. Primeiro que eu só consigo. Eu consigo prestar mais atenção no que vocês estão estudando. Então, as questões ficam mais ou menos orientadas. As questões dos exames serão mais ou menos orientadas pelas dúvidas das quais vocês estão tirando, né? Então, eu não me sinto à vontade, por exemplo, de tirar uma determinada dúvida com o estudante, num determinado atendimento, e não cobrar isso no exame, tá? Então, é muito provavelmente a dúvida da qual você está tirando comigo será cobrada no exame, tá? É esse comportamento que eu quero. Tá, além das notas do questionário do exame escrito, você tem a avaliação atitudinal, que também é conhecida como conceito. E aí, para você conseguir notas de conceito, você precisa seguir 3 comportamentos. Primeiro, você tem que acessar todos os materiais e atividades da sala virtual de física do primeiro ano. Eu tenho como medir isso, tá? Eu consigo medir isso. Então, ó, eu vou mostrar para vocês onde que eu meço isso. Por enquanto, só tem isso aqui, né? Esse bloquinho aqui. Eu consigo ver quem acessou a sala virtual e leu esse bloquinho. Então, se você não leu esse bloquinho, você já está perdendo nota de conceito aí. Deixa eu mostrar onde que eu vejo isso. Relatórios. Acho que é log ativo? Não. Atividade do curso? Também não. Professor, Oi. será que tem como o senhor, tipo, passar, quando o senhor explicar determinado assunto, o senhor passa o exercício e tipo, explica pra gente, resolve, que daí eu acho mais fácil eu entender. Sim, colocar um exercício logo sim. Concordo. Eu vou tentar fazer o máximo de... Às vezes assim, eu tenho que passar muita teoria e aí às vezes demanda 1 hora. Aí quando já bate 1 hora, o povo já meio que dá uma...
Enfim, é aqui nos logs, aparecem aqui. Depois eu tenho que ver os Ô, detalhes. professor, Oi. quando o senhor passa aula, o senhor só passa por web? Tipo, explicando matéria? Tá, quando eu vou passar um conteúdo, eu faço assim. Eu marco a webconferência, eu faço 2 tipos de webconferência e elas acabam sendo, em alguns momentos elas acabam se confundindo. Amanhã eu vou soltar uma videoaula assíncrona, mas se alguém quiser participar dessa videoaula, estará convidado. Você entendeu? E aí eu vou gravar essa videoaula e subir no YouTube. Depois, eu acho que na quarta-feira, por volta das 16 horas, eu vou mostrar aqui o cronograma, por volta das 16 horas, eu vou abrir uma webconferência para tirar dúvida. E é nesse momento que eu vou começar a resolver exercícios da teoria que eu passei e que está na lista de exercícios que eu estou terminando ela agora e vou soltar ela amanhã. E esse tira dúvidas, essa webconferência que eu tiro dúvida, que eu resolvo exercício da lista, às vezes eu posso colocar um conteúdo, adicionar um conteúdo e eu vou gravar e subir no YouTube, tá? Então, qual é o grosso do cálculo da avaliação atitudinal? É você acessar todas as atividades e ler todos os materiais disponíveis na sala virtual, porque eu consigo medir isso. Realizar pelo menos uma contribuição no fórum. Eu vou abrir um fórum aqui, e aí você vai ter que publicar alguma coisa. Por exemplo, é parecido com aquelas postagens de Facebook que alguém publica algo, e aí um monte de gente fica respondendo embaixo. Só que aí nesse fórum você vai ter mais ferramentas para você se expressar melhor. Você vai poder escrever equações matemáticas, você vai poder subir vídeos, você vai poder estruturar textos em itens, sublinhar, fazer negrito, enfim. Então você vai ter que dar uma contribuição. Que contribuição é essa? Tirar dúvida, propor uma leitura, trazer uma leitura adicional, colocar um ponto para ser discutido, convidar colegas para serem para fazer discussão, né? E o outro fator que afeta na avaliação atitudinal é que se você faltar uma avaliação, você perde conceito dentro desse peso aqui, né? Então é dividido em 3 pedaços, né, a avaliação atitudinal. Nesse pedaço aqui, se você não entregar, se você faltar uma avaliação, você vai ter metade desse pedaço. Se você não comparecer em nenhuma das avaliações, você não vai ter nenhuma desses 2 pedaços. Então, é importante nem que você compareça na avaliação e escreva o máximo que você conseguir, porque você vai ter tempo para poder escrever, tá? Você vai ter a sexta-feira inteira para poder resolver os exercícios do questionário, os exercícios do exame, tá? Você, por exemplo... Professor, o senhor abre na sexta e fecha na sexta? Depende. Se tiver feriado sábado, não. Eu abro e fecho na sexta. Se não tiver feriado, eu abro na sexta e fecho sábado. Só que no questionário, eu ponho tentativa. O questionário é tentativa. Depois que você abre o questionário, você tem que responder aquilo em um determinado tempo, um intervalo de tempo. O questionário tem esse porém. Já no exame, não. Você tem mais liberdade. Outra coisa... É muito comum os discentes se reunirem para fazer um exame. E aí eu vou pegar no pé o seguinte. Quando isso acontece, eu quero que vocês evitem de fazer cópias literais. Tá? Não, é uma organização espontânea de vocês. Não é por exemplo, quando abre o dia lá para fazer exame... sempre acontece das pessoas que estão mais próximas, né, que tem mais intimidade, acaba se formando um grupo para poder resolver aquele exame, para poder resolver aquele questionário. E aí as respostas são compartilhadas entre esse grupo. E aí, quando isso acontece, não tem como impedir isso, né?
Quando isso acontece, eu vou pedir para vocês o seguinte. É uma regra, tá? Eu tô pedindo para que essa regra seja instituída, mas enfim, é uma regra. Vamos colocar isso como uma regra. Coloque no seu exame o nome das pessoas com quem você fez aquele exame em conjunto. Por exemplo, Roger, Roberta, Cauane e Nicole fizeram junto esse determinado exame em determinado dia. Coloque isso no exame. E ainda por cima, indique quem foi a pessoa que mais contribuiu para poder fazer esse exame. Tá? Outra coisa, tem outro tipo de orientação. Não pode ser cópia literal. O que eu quero dizer com isso? Não pode, por exemplo, o aluno digitar e ele colocar o nome dele, e ele pegar o digitado em formato PDF, entregar para um outro colega e o outro colega colar o nome dele em cima. Se isso acontecer, eu vou multiplicar a nota por 0,3. Tá? Outra coisa também, não pode fazer cópia literal de manuscrito. Você pode fazer o manuscrito, né, em conjunto com as pessoas, mas, por exemplo, não pode você pegar o seu manuscrito digitalizado, enviar para o seu colega e o seu colega, de posse desse manuscrito, copiar linha por linha, traço por traço. Se fizer isso, eu vou perceber e vou multiplicar a nota por 0,3. Tá? Então, precisa ter originalidade no exame. Tá? Você precisa entender o que está escrito linha por linha. Então, a pessoa que tem a maior contribuição vai estar responsável por explicar isso. Fala, Roberta. Senhor, meu celular tá sem memória pra baixar o Discord. Eu vou baixar amanhã, que eu tenho que comprar cartão de memória. Não, o Discord é só para... todas as videoconferências serão por Google Meet. O Discord, ele vai funcionar assim, de uma maneira mais espontânea. Eu estarei disponível o dia todo no Discord para tirar dúvida. Mas se você tem alguma limitação tecnológica, ou se você... principalmente aqueles que têm limitação tecnológica, ou se você não está... não tem familiaridade com o aplicativo e não tem tempo para aprender, aí você me chama no WhatsApp e aí eu abro um Google Meet para você e aí eu tiro a dúvida. Tá? Mas... Tá, sir. Eu tô baixando pelo computador aqui, tá dando certo. Tá, pelo computador você pode tentar, se ficar muito pesado, você pode tentar pelo Google Chrome que ele abre também. Beleza. Agora vamos falar do conteúdo. Quais são os assuntos que iremos estudar aqui? Primeiro, vetores. Existem muitos cursos... Professor. Oi, fala. Não quero interromper, mas essa aula tem que ser gravada? Oi, tem, por quê? Não, é porque tá gravando? Tá, eu tô gravando. Ah, tá, desculpa. Eu tô gravando pelo Streamlabs. Beleza? Tá ligado aqui. Eu até me perdi aqui, voltando. Tá, vamos falar um pouco do conteúdo. A primeira semana, a partir de amanhã, iremos estudar vetores. A segunda semana, nós iremos estudar movimento retilíneo uniforme. E aí dentro do MRU, também como é conhecido, a gente já vai aprender o conceito de posição, tempo, deslocamento, velocidade constante e a função horária da posição. A brincadeira aqui, no segundo ponto a ser estudado, eu preciso que vocês brinquem de... Como é que fala? Videntes. Você vai brincar de vidência aqui. Você vai observar uma lei matemática. Vocês já estudaram matemática com o Alessandro? Não, começamos hoje. Ah, então. Não poderia ser diferente. Seria... Porque, por exemplo, quando vocês começarem a estudar matemática, eu acho que vocês vão começar pelo conteúdo de funções matemáticas, né? Que é assim... Deixa eu aumentar aqui, ó. Vocês vão começar funções matemáticas, então...
é algo parecido assim, x mais b, né? Que função matemática é assim, você tem um conjunto A de elementos, e aí dentro aqui desse conjunto tem vários elementos. Por exemplo, eu vou rotular aqui 1, 2, 3, 4, 5, enfim, até um elemento n final. E um conjunto B, né? E esse aqui eu vou chamar de domínio. E esse conjunto aqui de baixo, eu vou chamar, vou rotular também, só por curiosidade, tipo, só porque eu tô fazendo isso, né? Mas poderia ser outros rótulos aqui, tá? Outros números, outros valores, enfim. Vou chamar aqui de M. E esse aqui seria o contradomínio, imagem, na verdade, melhor deixar assim. E aí a função f é a função que leva um elemento do conjunto A para um elemento do conjunto B. Né? Ele faz uma associação. Né? O que significa isso? Que eu vou ter um par ordenado de x e y. Se eu quiser trocar isso aqui para x e outro para y. Né? Um par ordenado para x e y. Quem desempenha o papel de x aqui nessa equação? O próprio x. Né? E quem desempenha o papel de y aqui nessa equação é o f de x. Tá? Isso aqui também pode ser representado assim. Tá? Isso aqui vocês vão aprender já com... Eu acho que essa semana vocês vão aprender com... É Alessandro, né? Que tá dando aula pra vocês. Deixa eu ver perguntas. Tá, beleza. Tá avisado. Bom, deixar virado aqui, que eu não tô com a vaidade em dia. El frango. Uhum. Pô, hermano. Bora. Então, esse aqui que é definição de função, né? Eu vou usar já aqui em movimento retilíneo uniforme. Tá? A função horária da posição. Então, para cada valor de tempo, eu vou ter uma posição associada a uma partícula, por exemplo. Né? Deixa eu ver aqui. Tá, deixa eu pegar os livros que nós iremos utilizar. Os livros são esses aqui, ó. Esse livro aqui, se você pesquisar na internet, você consegue baixar ele. Tá? Os Fundamentos da Física 1, Mecânica, Ramalho, Nicolau Toledo. Tá gravando? Depois você pega aqui por volta do minuto 30 você pega o nome. E os capítulos que iremos estudar é esse aqui, ó. O capítulo 2, o capítulo 3 e esse capítulo 7. Primeiro vai ser o capítulo 7. E aí depois a gente vai estudar o capítulo 2 e o capítulo 3. Tá? Eu vou separar, eu ainda não separei. Eu vou separar os capítulos, especificamente só os capítulos pra gente estudar, tá? Só esses capítulos mesmo. Deixa eu ver. Outro livro que nós iremos estudar ele será um suporte, tá? Eu gosto muito desse livro. Eu não sei se vocês acham esse livro para baixar, mas o capítulo específico do conteúdo que a gente vai utilizar, dos quais questões do questionário serão inspiradas. Então, ó, o questionário e o exame escrito serão inspirados, as questões do exame escrito e do questionário serão inspirados nesses dois PDFs aqui, tá? Então é importante que você leia e estude esses PDFs, tá? Porque as questões serão tiradas deles, ou questões modificadas que sairão daqui, tá? Tá, aqui qual capítulo a gente vai estudar? Deixa eu ver aqui. Não sei se tem vetores aqui. Não tem. Só esse capítulo 2. Não, capítulo 3, na verdade. Só o capítulo 3.
tá? Depois eu trago eles para vocês estudarem. Aqui, qual que é a diferença de um livro para o outro? Esse livro aqui tem bastante cálculo, tá? Ele tem bastante cálculo, ó. Bastante exercício resolvido. E ele, assim, é o livro mais completo de física que tem. Então, se você quiser estudar, fazer um bom curso de física no ensino médio, garantir boas notas de exames vestibulares, concursos, etc., pode comprar esse livro. Ele é caro, tá? Mas quem quiser... Mas aí quem quiser, tipo, tirar notas excelentes acima de 800, 900 no Enem, etc., esse livro você tem o básico para poder conseguir isso, tá? Eu tô falando muito sério. Professor, Oi. mas ele é disponibilizado de graça na internet? Não, ele é pirata. Ah, entendi. Ele é pirata. Essa versão aqui eu não vou contar como eu consegui, eu apenas a tenho. Assim como... Mas descobre, professor. Assim, Qual é o nome, professor? assim como eu tenho esse livro aqui, ó. Não é crime se não te pegarem. É, exatamente. Ô, professor, só fica falando isso assim na web sendo gravada e depois dá merda. Não, não dá. Não dá merda não, sabe por quê? Ué, ninguém mais vê além do professor. Não dá merda, sabe por quê? Esse livro aqui, ele está comigo apenas. Ele apenas está comigo. Eu topei com ele na rua. Professor, então se eu conseguir uma versão dele, tipo, ninguém vai me denunciar, não, né? Ah, então. Por quê? Tem um caminho. Eu vou. Eu sei, lá no grupo apareceu um X9 lá do nada, como é que eu vou saber? Não, calma aí, eu queria ver isso. Menina é denunciada por baixar um livro da escola pirata. CIP aqui do Brasil, velho. Não é a escola que tá fornecendo, né? Só tô dizendo que tem versões piratas na internet, né? E vocês... Só estou dizendo isso. De qualquer livro. De qualquer livro, exatamente. Aliás, eu vou até contar um link aqui. Já que é assim, né? Tem um site que eu gosto muito, que é esse aqui, ó. Professor, com licença, é que meu notebook travou, então tô entrando pelo celular, beleza? Tá, de boa. Esse site aqui, ele é lá da Rússia. Você pode pesquisar, por exemplo, deixa eu pesquisar um livro aqui que eu gosto muito. Tem livro português também, tá? Deixa eu ver. Baixar a trilogia do Senhor dos Anéis. Então, esse livro aqui, ó, é um livro que eu gosto. Então ele tem opção para baixar aqui, ó. De repente, se você quiser estudar algum livro... Ó, um outro exemplo. Você quer achar um livro ou um artigo científico pelo nome do autor. Eu vou dar só um exemplo. Deixa eu ver, acho que é... Paulo Freire, por exemplo. Ó, tem um monte de opção aqui, ó. Tem até... Esse aqui é... Paulo Freire, né? Então, vocês veem aqui, ó, que o Paulo Freire, ele tem muita opção aqui, né? Vamos ver um doutor? Vamos ver se tem um doutor aqui. Não tem. Esse doutor não tem, mas esse aqui tem. Bastante. Né? Então, pesquisar aqui pelo nome dele aqui, acho que vai aparecer mais. Você pode pesquisar por nome. Tem bastante coisa de biotecnologia aqui também, tá? Dicas. LibGen. Ah, você pode baixar HQ também lá, tá? Deixa eu ver aqui. Se tiver mangá de One Piece, é GG. Eu não sei se tem mangá, mas tem HQ, ó. Esse aqui... Será que tem Injustice? Pera aí. Aqui. Porra! Vou dar um exemplo aqui. Adventures of Spawn. Esse aqui é um HQ que só quem é mais das antigas conhece.
Aí você baixa e vai lendo aí, enfim. É um spawn. É. Deixa eu ver aqui mais. Ah, vamos falar então do cronograma, tá? Eu tenho o cronograma mais detalhado. Aqui tá o cronograma. Então, como vai funcionar o... Eu tenho o cronograma aqui mais detalhado, peraí. Acho que é do terceiro ano. Aqui. Então eu fiz um cronograma aqui. Então hoje é a apresentação do plano de ensino, plano de trabalho, dos materiais didáticos e regras das avaliações. Então acho que hoje eu já cumpri o que a gente tinha para hoje. Ó, tinha marcado até para 18. Vamos finalizar a atividade até 19. Amanhã, o que teremos amanhã? Amanhã de manhã já tem uma videoaula assíncrona que eu vou soltar de manhã. Quem quiser participar, participe. Não tem problema não participar, porque é assíncrona, tá? Prof. Oi. De manhã que horas? Ah, depende da minha espontaneidade. Mas assim, eu vou fazer o máximo para começar às 8. Tá? 8 horas da manhã começa. Manda o link, professor. Oi? Manda o link. Sei vai, lá onde você vai. o link vai ser esse canal do Discord mesmo. E é o mesmo link do Google Meet. O Google Meet eu vou repetir ele para sempre. E o Discord também. Roberto. Tá, entendi. Apertei sem querer, prof. Boa. Amanhã, essa videoaula será sobre vetores, tá? E amanhã, o que a gente já vai ter para amanhã? Videoaula, lista de exercícios e provavelmente eu vou fazer também a lista de exercícios da primeira semana e provavelmente eu vou fazer um roteiro de estudo, tá? Eu vou produzir alguma coisa para que vocês leiam, tá? Vocês acham muita coisa? Vocês acham muita coisa? Não gosto de ler, não. Não, mas esse roteiro de estudo é uma condensação do que eu vou dar na videoaula, tá? Professor, não dá pra te levar a sério com esse galo. O galo desconcentra? Não, deixa o galo aí. Não, deixa o galo aí. Lamento. O duro é que o galo fica bem do lado da tela, né? Sim, imagina aqueles galos gritando. Ok, Vini. Fala ok, Vini, aí no chat. E aí, quarta-feira, vai ter uma webconferência onde eu irei resolver exercícios de vetores. Quinta-feira, dia 6, vou soltar outra videoaula síncrona sobre vetores também. O que eu não consegui passar na primeira videoaula, e irei resolver exercícios na sexta-feira. O questionário pesa 4 pontos na nota do RED, né? E aí segunda-feira da outra semana eu já vou soltar na segunda-feira uma videoaula sobre MRU. Vou falar de posição, tempo, deslocamento e velocidade. Qual é o objetivo dessa videoaula? Preparação para o exame escrito no dia 14. Vou resolver exercícios já nessa videoaula. Terça-feira, videoconferência. Terça-feira, dia 11 de maio. Videoconferência, vou resolver exercícios de MRU. Provavelmente eu posso passar conteúdo também. Quarta-feira, videoaula sobre função horária da posição. Vai ser dia 12 de maio. Quinta-feira, 13 de maio. Eu tô falando rápido, mas é porque eu tô gravando, tá? Depois você vai no minuto 40 do vídeo para ver o cronograma. Quinta-feira, uma videoconferência, a última videoconferência antes do exame escrito. O exame escrito irá cobrir o assunto de vetores e movimento retilíneo uniforme. O questionário vai cobrir somente o conteúdo de vetores, tá? É por isso que o exame escrito ele pesa mais, porque ele engloba 2 conteúdos, enquanto o questionário engloba só um. No exame escrito, eu vou falar, vamos estudar mais MRU do que vetores, tá? E é isso.
A carga horária da primeira semana 5 horas, carga horária da segunda semana 5 horas, total 10. Esse aqui é só porque é o que tem que ser computado no documento, mas na prática vai ser muito mais que isso. Tá? Então pode separar aí nessa semana, para essa semana. Então pensa aqui, ó. Para essa semana teremos quais dias para estudar? A gente vai ter terça, quarta, quinta e sexta, né? Então aqui é terça, quarta, quinta, sexta. Coloca sábado também, né? E aí você vai ter que estudar física 15 horas. Oi. Nossa, tem que falar baixinho, senão eu assusto. E aí você tem que estudar 15 horas nesses 4 dias. Você vai ter que estudar 3 horas e 75. 75 de 60. Você vai ter que estudar 3 horas. 3 horas e 45 minutos de física por dia. Aí você tem que contar aí o exame também, viu? Nessas horas aí você tem que contar o exame também. Desculpa, mas como assim, exame? Que tá tudo travando pra mim, tá muito ruim. Perdão por atrapalhar. Cauã, você disse que está travando o que eu te digo. Aí eu vou perguntar para restante da turma. Está travando pro restante da turma também? Não. Tá. Deve ser o computador dele, professor. Tá. De boa, professor. Eu vou mandar no chat assim, Cauã. Que cara. O meu computador. Daqui. Pera aí. Ah, vou fazer o seguinte. Já que o Cauã tá com dificuldade de ouvir, eu vou escrever. Então, 3 horas e 45 minutos. É a média, tá? O que significa estudar 3 horas e 45 minutos por dia? Aqui é facultativo, né? Facultativo. Significa que se você seguir esse caminho aqui, você vai ter garantia de nota 10. E aí, pelo que eu sei, eu acho que vocês fazem 2 head ao mesmo tempo por semana, não é isso? Se for mais de 2, me avisa. Ou confirma pra mim. São 2 heads no máximo, não é isso? Alguém confirma pra mim? São 4. Não, são mais. Vixe. Esse aqui é 6, na verdade. São 4? Ave. Mano, são 6. São 6? Então, esquece que eu falei. Vamos... Já que são 10, são 5 horas. É tudo de uma vez, Eu tô dividindo errado. Poxa. Eu tô fazendo a conta errado, pera aí. Eu falei 15 dividido por 2. E agora sim. 1 hora. Eu tava fazendo a conta errada, lamento. 1 hora e 52. Nossa, professor, você me deu um susto agora, pelo amor de Deus. 1 hora e 50 minutos. Agora tá ideal. Eu vou colocar assim, 1 hora e 50. Então você tem que estudar por dia, física por dia, para garantir nota 10. Você tem que estudar por dia 1 hora e 55 minutos por dia. Só nessa semana, né? Aqui no sábado é facultativo. Beleza? Para a segunda semana, vai ficar mais diluído, né? Vai ficar mais diluído. Vai ficar... Porque vai entrar segunda-feira, né? Vai entrar segunda-feira. E aí a gente divide isso aqui por 15 dividido por 2, dividido por 5. 1 hora e 30 minutos.
E aí no sábado também vai ser facultativo. Por que é facultativo? Porque aqui é o tempo que eu vou separar para você fazer exame, né? Mas aí, se você conseguir fazer na sexta, melhor ainda. Então já coloque isso no cronograma, né? Física você vai ter que estudar 1 hora e 30 minutos para garantir uma nota 10. Ah, quero garantir menos... Tá bom, 6. Ah, então estuda 1 hora por dia que tá bom. Garante 6. Deixa eu ver. Bom, eu acho que é só. Então amanhã vocês aguardem vídeo... vídeo aula sobre vetores e uma lista de exercícios. Eu só vou adiantar aqui, eu vou fazer uma pergunta, eu vou encerrar aqui o vídeo já começando um conteúdo brevemente, vou aproveitar que tem 71 cabeças aqui me acompanhando. Eu já vou adiantar um conteúdo aqui, ó. O que é vetor? Caramba, cara, eu não lembro não. Não lembra? Mas não tem problema, porque geralmente vetor é um conteúdo que a gente aprende já no primeiro ano do ensino médio. Infelizmente, não são todos os primeiros anos. Oi, Não, eu tava aqui ano passado já, mas esqueci. Oi, Cauã, cadê o Cauã? Cauã tá com problema? Coitado do Cauã. Só quis dar a opinião. Obrigado, Cauã. Então, o que é vetor? Vetor ele é um objeto matemático, tá? Se eu for explicar em detalhes o que é um vetor, eu diria o seguinte: na matemática, praticamente tudo na matemática é conjunto, né? E aí os elementos assim mais simples que a gente entende são aqueles os conjuntos numéricos, né? Que começa pelo conjunto dos números inteiros, não, conjunto dos números naturais, né? Que começa por 0, 1, 2, 3. E aí, além desses conjuntos, eu tenho, por exemplo, um conjunto de coisas, conjunto dos carros de cor vermelha, né? Sei lá, Saveiro, 98, do Gaúcho, enfim, do Gaúcho, torcedor do Inter, enfim. Tem várias coisas, né? E aí, aqui um exemplo de conjunto qualquer, né? Mas se a gente seguir a linha de raciocínio de conjuntos numéricos, eles vão um englobando o outro, né? Então, além desse conjunto dos números naturais, eu incluo aí também o conjunto dos números inteiros, né? Porque aqui já inclui agora os valores negativos aqui, né? Os valores negativos. -3, -2, -1, 0. Né? E aí, esse conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. Né? E aí sim vai. Enfim, vocês vão lembrando, né? Tem o último conjunto que vocês aprenderam provavelmente no ensino fundamental foi o número dos conjuntos reais, né? Que é aqueles números, sei lá, 3/2, -1/3, π, raiz quadrada de raiz quadrada de 3, por exemplo, e vai, né? Esses aqui são exemplos de números reais. Além desses conjuntos, também existe o conjunto dos números imaginários. Como que seria? Conjunto, acho que é aí, se eu não me engano. Que é aqueles valores, por exemplo, vou colocar aqui um valor m vezes raiz quadrada de -1, né? Por exemplo, qual é a raiz quadrada de -1? Que número multiplicado por ele mesmo dá -1? Aqui são conjuntos. Esse aqui a gente vai aprender no terceiro ano, tá? Que é o conjunto dos números imaginários. E existe também o conjunto dos vetores imaginários. Como que o conjunto dos vetores se relaciona com esses conjuntos numéricos aqui? Porque além desses conjuntos, eu posso colocar aqui vou selecionar um conjunto qualquer aqui, o conjunto de matrizes, né? Então eu vou colocar aqui o que é uma matriz? Matriz é uma ordenação de números em linhas e colunas. Então eu vou colocar aqui
Esse aqui, por exemplo. O conjunto das matrizes quadradas desses elementos aqui. E aí vai. Os vetores é um desses conjuntos. É o conjunto vetorial que ele é assim. Ó. Ou ele é representado por uma matriz linha, que é aqui dentro da física do terceiro ano a gente vai aprender como um par ordenado, né? Tipo, aqui vai ser um x, aqui vai ser um y, e esse aqui vão representar as coordenadas dos vetores. E isso aqui tem uma representação geométrica, né? Que representação geométrica é essa, né? Então, o vetor é um objeto matemático né? É um objeto matemático que tem representação, que tem duas representações. A representação mais simples aqui é a que a gente chama de geométrica. Que é esse aqui, por exemplo, é literalmente um segmento de reta orientado. Então é isso que eu poderia chamar de vetor. Então isso aqui, se eu tiver uma representação gráfica geométrica de vetor, isso aqui é um vetor. Isso aqui é literalmente um vetor. E ele possui três quantidades. Ela tem a quantidade do módulo, que pode ser chamado de valor, que pode ser chamado de tem outro nome aqui também, esqueci, depois eu olho. Módulo e valor são quantidades equivalentes. Ele tem uma direção e ele tem um sentido. O que é direção? A direção é essa reta maior ao qual ele está deitado sobre. Vou colocar aqui um vermelhinho aqui. É a reta por qual ele está deitado sobre. Então, isso aqui é direção. Né? Então, isso aqui pode ser a direção norte-sul, né? Saindo de norte, indo para sul. Ou pode ser a direção leste-oeste. Né? Enfim, aí pode ser a direção X também, direção Y, pode ser a direção Z. Eu vou falar sobre as direções. E o sentido, quem dá o sentido aqui é a seta. Isso aqui é a seta. Então, isso aqui dá o sentido. Ele indica, por exemplo, se eu estou indo para... digamos que você está na BR-63, entre Nova Mutum e Lucas do Rio Verde. Sentido significa o seguinte, eu estou indo para Lucas, então eu estou indo no sentido Lucas. Né? Quando mais o tempo passa, mais próximo estou de Lucas. E se eu estiver sentido Nova Mutum, eu estou indo... significa que quanto mais o tempo passa, estou indo para... me aproximando de Nova Mutum. Sentido Lucas é o sentido oposto ao sentido Mutum. Né? Ou você pode falar o seguinte também, estou indo sentido norte, estou indo sentido estado de São Paulo, estou indo sentido IFMT. É esse o significado da palavra sentido. Né? E aí você já começa a perceber qual é a utilidade de vetor. Né? Aqui dentro do movimento retilíneo uniforme, vetor ele vai ter a utilidade de representar posição, vai ter utilidade para indicar deslocamento, soma de vetores. É que eu tô com a... Tá. É que eu tava com um fio sobre a minha mesa. Então, qual a utilidade do vetor? Ele pode representar
representa, por exemplo, que representações ele pode dar? Ele pode representar... Nossa, velho, será que é porque minha mão tá molhada? Professor, Oi. Direção e sentido é a mesma coisa? Não. Não? Já vou explicar. Ele pode representar posição. Ele pode representar deslocamento. Eu vou explicar, tá? Deslocamento. Pode representar velocidade. Já estou dando conceitos aqui, né? Adiantando conceitos. Qual é a diferença de direção para sentido? É muito importante que essas três coisas são distintas e que todas elas precisam coexistir para definir um vetor. Então, o vetor tem que ter essas três coisas, cada uma dessas coisas são distintas. O que é direção? Por exemplo, eu vou dar aqui já um eixo. Lembra lá do... Certamente você deve ter aprendido lá no ensino fundamental... Os eixos X e Y. Então, em parada de geografia, se não me engano. Tem geografia também. Longitude e latitude. Na matemática, a gente chama isso de plano cartesiano, que é representado pelo eixo X e Y. A direção é esse... por exemplo, quando eu falo eixo Y, lá na matemática, né? Na física, eu chamo direção Y. E a mesma coisa para eixo X. E aí, às vezes, essa direção é uma direção completamente arbitrária, ou ela pode indicar, por exemplo, Y pode indicar a direção norte-sul e X pode indicar a direção oeste-leste. Ou pode ser o contrário também. Ou pode ser, tipo, o eixo Y ser uma direção indicando nordeste e o eixo X indicando a direção sudeste. Né? Esse aqui é o plano cartesiano, XY, exatamente. E tudo que vai para cima, né? A gente convenciona que aqui é cima, né? Tudo que vai para cima é positivo e tudo que vai para baixo é negativo. Tudo que vai para a direita é positivo e tudo que vai para a esquerda é negativo. É convenção, né? E aí, quando eu falo que está indo para o sentido... Quando está na direção X, é um vetor que está na direção X, mas eu não sei se ele está indo para cima ou se ele está indo para baixo. Né? Então... Eu tenho um vetor, por exemplo, eu tenho um vetor que está na direção Y. Beleza. Mas esse vetor, qual é o sentido do vetor? O sentido dele é o positivo de Y. Então, a seta aponta para cima. Mas esse vetor, ele está apontando para baixo. Então, a seta dele aponta para baixo. Tá, tudo bem, Sara, tudo bem. Eu vou subir no YouTube. Eu posso ter, por exemplo, vetores apontando para diagonais também. Sem problema. Um vetor aqui. Então, esse aqui eu posso chamar esse aqui vetor V. Vetor V. E esse aqui eu chamo de vetor U. Tá, aí eu falei sobre o módulo do vetor, né? O que é módulo? O que é valor? É o seguinte. Todo vetor tem um tamanho. Esse tamanho, o tamanho desse vetor... é chamado módulo. Para ficar menos abstrato, qual é o significado de módulo? Eu vou aplicar isso da perspectiva da física, tá? Então, digamos que você tem aqui o plano cartesiano. Você tem aqui o plano cartesiano. E você quer indicar... Então, esse aqui é o eixo Y, esse aqui é o eixo X. E você quer indicar um caminho qualquer. Muito simples. Aí você quer falar o seguinte. Que uma formiga
andou aqui nesse plano, sobre esse plano cartesiano, ela fez o seguinte, ela fez um caminho assim, ó, ela andou 4 casinhas aqui na horizontal, depois andou 3 casinhas na vertical. Então aqui ela andou 4 casinhas na vertical. E aí, perceba, falando 4 casinhas. Poderia falar 4 centímetros também, eu poderia falar 4 metros, poderia falar 4 quilômetros. E depois mais 3 casinhas na horizontal. Se uma outra formiguinha tivesse, em vez disso, tivesse seguido esse caminho aqui, ó, tivesse seguido o caminho na diagonal, partido aqui do mesmo ponto de partida e chegado aqui no ponto de chegada da primeira formiguinha, quantas casinhas essa formiga percorre? Aqui eu vou colocar colocar V casinhas. Quantas casinhas ela andou aqui? Não. Aqui você tem que aplicar o teorema de Pitágoras, né? Esse ângulo aqui é reto, então esse aqui é cateto adjacente. Esse aqui é um cateto, esse aqui é outro cateto, e esse aqui é a hipotenusa. Então, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos elevados ao quadrado. Isso aqui dá 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, essa formiguinha que saiu daqui e chegou até aqui, no caso da formiguinha azul, aqui essa formiguinha vermelha andou aqui 5 casinhas. Enquanto que a formiguinha azul andou 4 casinhas aqui e 3. Essa formiguinha aqui, azul, andou 7 casinhas para chegar nesse ponto final. Mas essa formiguinha aqui andou só 5. Depois vocês pesquisem, tá? Triângulo pitagórico. Por que eu sabia... Oi. Tudo bem, eu sei agora, porque agora eu tenho aula de inglês. Tudo bem, pode sair. Pesquisa esse aqui depois. Triângulo pitagórico, tá? Tá bom. Para quem quer se preparar para qualquer tipo de exame vestibular, Enem, pesquisa esse aqui, tá? Serve para Enem e vestibulares. Prof. Oi. Serve para concursos militares também? Principalmente. Nossa. Principalmente. Por exemplo, digamos assim, ó. Esse aqui é o menor triângulo possível de números inteiros. De lados números inteiros. Então, digamos que você tem um problema lá, que ele funciona assim, mais ou menos. Você tem um lado aqui que vale, sei lá. Deixa eu fazer uma... 15 vezes 3. 15. E esse lado aqui embaixo vale 5 vezes 4, 20, né? Tá. 20. Quanto vale a hipotenusa? Quanto vale a hipotenusa? Seria 20... 25, né? Acho que é 25. 25. Pera, qual que é o valor aí? Eu não tava ouvindo. Digamos que você tem um triângulo que um lado vale 15 e o outro lado vale 20. Se eu sei triângulo pitagórico, quanto que vale esse lado aqui? Tá, pera, vai ser 400 mais 15 vezes 15, 150, se eu não me engano é 225? Você não precisa fazer essa conta. Você tem que prestar atenção no seguinte, ó. Se esse lado vale 3,5 e esse lado aqui vale 3 vezes 5, esse lado aqui vale
4 vezes 5, então esse lado aqui vale 5 vezes 5. Porque esse triângulo aqui é semelhante a esse. São semelhantes. São semelhantes. Sacou a ideia? É como se eu pegasse esse triângulo aqui, ó, e multiplicasse cada um dos lados dele por 5. Faz sentido. Faz sentido, né? Se eu aplicar o teorema de Pitágoras aqui, e aqui funciona igual. Tá? Então é por isso que eu já estou falando para você pesquisar o triângulo pitagórico. Porque se você já sabe triângulo pitagórico e eventualmente você precisa saber esse lado aqui, você consegue resolver um passo de matemática muito mais rápido do que aplicando o teorema de Pitágoras. Correto? Você vai gastar mais tempo. Bom, eu não vou adiantar muito mais que isso. Já foi 1h08 mais ou menos de videoconferência. Eu vou subir essa webconferência agora no meu canal de YouTube. Só reforçando, o meu canal de YouTube é esse aqui, tá? Prof. First. Tem tudo aqui. Daqui a pouco vai aparecer primeiro head de física primeiro ano, tá? E aí, só reforçando, essa videoconferência só condensa mais ou menos a burocracia, né? E os caminhos para seguir para poder tirar boas notas, o conteúdo que a gente vai aprender, e eu já adiantei um pouco de conteúdo, beleza? Gente, muito obrigado pelo comparecimento. A audiência de 75, 70 e tantos é muito boa, tá? Vocês não sabem como que é bom pro professor ter uma audiência tão grande assim participando da webconferência, tá? Professor. Oi. O senhor poderia me explicar depois, tipo, outro tempo, pode ser outra hora, sobre um pouco mais sobre o teorema de Pitágoras? Posso sim. Então, professor, esse triângulo pitagórico aí, você vai usar bastante na sua matéria de física do primeiro ano? De vetores, sim. É por isso que eu já estou citando ele. Cai em vetores. Muito utilizado em vetores, hein? Muito utilizado. Tanto é que eu já mostrei um problema aqui de vetores, né? Ô, professor, Oi. a aula tá acabando? Sim. Na verdade, eu não pretendia passar conteúdo hoje, né? Não pretendia, só aproveitei uns... Professor? Oi. Quarta-feira de tarde, às 6h30, tem dentista. E que horas que vai ser a web? Eu vou começar ela... Assim, a minha intenção é fazer ela... Deixa eu ver, tem que ver como que tá no guia orientativo aqui. Vou ter que seguir esse guia. Qualquer coisa o senhor manda no Red lá. 18 horas. Eu marquei tudo para as 18. Tá tudo às 18. Beleza. Tá? Professor. Oi. Quarta-feira a gente tem um web por cima, não tem? Às 6 horas? Sim. 18 horas. Eu não vou poder Professor, caso eu não entrar nas outras aulas é porque minha internet tá caindo muito, muito mesmo. Tá. E também, tipo assim, então já faz desde quinta-feira eu tô ruim e daqui a pouco eu paro no hospital do jeito que eu tô. Beleza. Fica tranquila, tá? Eu vou poder participar. Fica tranquila. Fica bem. Eu vou explicar por que vocês têm que ficar tranquilos quanto a isso. Boa noite. Eu gosto muito da... Isabel, só desliga seu microfone, por favor. Aí, obrigado. Todas as videoconferências que eu produzi, que tiver audiência, eu vou gravar e subir no YouTube. Porque eu sei que todos têm dificuldades de acesso. Não todos, mas toda a turma tem uma dificuldade de acesso. O comparecimento nas videoconferências, ele não conta na avaliação atitudinal na minha disciplina. O que vai contar na avaliação atitudinal é a sua presença na sala virtual do Moodle, tá? Que eu consigo medir isso lá. O que eu quero dizer sobre eu ter a minha audiência? Primeiro porque, para mim, é satisfatório que vocês compareçam, então eu insisto nisso, né, pela gentileza.
Segundo, que quanto mais vezes você comparecer na videoconferência, mais vezes me questionar e tirar dúvida, maior a probabilidade de você tirar boas notas nos exames, tá? Então é por esses dois motivos que eu peço que você compareça nas videoconferências. Primeiro que é pela satisfação, né, de deixar a videoaula mais agradável e ter uma interação maior entre os alunos. Segundo, porque toda vez que você comparecer e trocar ideia comigo, a probabilidade de você tirar nota boa aumenta. Se você não participar de videoconferência, se você assistir uma ou outra videoaula, pode ter certeza que sua nota vai ser uma nota porcaria. Tá? Então faça o máximo, faça o possível para assistir todas as videoaulas que eu produzi. Ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Olha aqui a playlist de matemática do terceiro ano. Eu produzi 9 vídeos. Se você assistir os 9 vídeos integralmente, cada minuto aqui, a nota sua com certeza vai ser muito alta. Tá? Beleza? Agora eu posso encerrar.